Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus a Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, Deus a Abraão a prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos altares que eu te mostrei, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento, Senhor, em que juntos aqui lemos a Tua palavra, depois de termos participado, ó Deus, da ceia juntamente com o Senhor, de termos ofertado, ó Deus, na Tua casa, de termos cantado louvores ao Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua direção, pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua mensagem, nos ajude, Senhor, a fazer as Suas vontades e continuarmos prosseguindo como servos. Nós, Senhor, nada somos sem a Tua presença, mas estamos aqui para render graças, honras e louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. O que nós somos para Deus? O que nós estamos fazendo aqui? Todos os domingos nós nos juntamos, nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus. Então hoje eu quero falar de um assunto que diz: o que custa para o adorador a adoração? O que custa? Qual o propósito da nossa adoração? Porque domingo após domingo nós nos juntamos para adorar a Deus. Para responder a essa pergunta, em primeiro lugar, nós precisamos entender e saber o que é adoração. O que significa adoração? Como nós podemos dizer que adoramos a Deus se nós não conhecemos e não sabemos o que é adoração? Isso é algo que às vezes foge a muitos, porque há muitas pessoas tentando adorar a Deus em muitas áreas, em muitos aspectos. Há pessoas que fazem coisas achando que estão adorando a Deus de uma forma tremenda, e na realidade muitas vezes não passa de algo fantasmagórico, coisas criadas pelos homens. Deus vai dizer, através do seu Filho, lá em João capítulo 4, que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Então nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A adoração está em nossas vidas mais do que o que nós possamos imaginar. A adoração está em nós mais do que nós damos conta. Mas às vezes isso foge a nós. Isso às vezes não é muito bem entendido por nós. E às vezes fazemos coisas achando que estamos adorando a Deus. O mundo que nós vivemos, ele nos convida a muitas formas de adorações. Nos chama a adorar da forma que existe aí pelo mundo. O mundo nos convida a lutarmos desesperadamente por ter dinheiro. Às vezes nós deixamos de servir a Deus, deixamos de vir para a presença de Deus em busca de algum trocado. Às vezes nós fazemos assim. E isso nada mais é do que adoração a Mamon, como a palavra de Deus nos ensina. O mundo, ele nos convida a adorarmos dando o nosso tempo. O mundo quer que nós percamos tempo nos esportes, quer que nós percamos tempo na televisão, na internet, nas redes sociais. O mundo quer que nós venhamos a fazer isso. E isso nada mais é do que a adoração ao prazer. Nós adoramos muitas vezes o prazer e nos esquecemos de adorar da forma que convém a Deus. O mundo, na realidade, ele faz com que a gente planeje as nossas vidas e que nós venhamos a ser o centro, nós mesmos, de nossas vidas, fazendo assim uma adoração ao eu, ao ego. Mas aos domingos, quando nós somos chamados a adorar a Deus, quando nós somos chamados ao culto do dia do Senhor, é para que nós venhamos fugir de toda essa parafernália de adoração, dessa pseudo-adoração que nós falamos aqui. Quando nós somos chamados ao culto no domingo para adorarmos a Deus, é para que a gente realmente renda honras e glórias ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, aquele que é digno de louvor, de honra, aquele que é majestoso, aquele que é o dono de nossas vidas. Nós somos adoradores e precisamos adorar esse Deus da forma mais conveniente. E quando nós fazemos isso, nós nos afastamos da adoração do mundo. Mas sabe, irmãos, muitas vezes, ao virmos para o culto, às vezes a gente vem triste por alguma situação ocorrida durante o dia. Às vezes a gente pode vir até um pouco estressado por alguma coisa que possa ter acontecido. Às vezes uma semana puxada, complicada, movimentada, você se sente cansado e você às vezes não vem muito bem para adorar a Deus. Às vezes isso pode acontecer, mas quando nós chegamos aqui e nós nos colocamos diante de Deus como adoradores reais e verdadeiros, sabe o que é que acontece? Nós nos deleitamos na presença do grande Deus, nós ficamos na presença dele para o adorar. A adoração nos convida a entrar alegre e solenemente no alto privilégio de Deus. Quando nós temos essa consciência de que nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, a nossa vida toma outro rumo, toma uma nova direção. A adoração nos convida a proclamar com satisfação e alegria o nome daquele que merece honra, que merece glória, que merece louvor. Nós precisamos dar ênfase ao nome de Deus, em todos os aspectos de nossas vidas, porque nós somos servos, nós somos criaturas de Deus, e nós somos adoradores. Deus nos criou para sermos eternos adoradores. Salmos capítulo 100, versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele, com gratidão em seus atos com hinos de louvor. E ainda no Salmos 92, versículo 2, diz: adorai ao Senhor pela beleza da sua santidade. Então o que é adoração? É atribuir honra a alguém que é digno. E quem é que é digno nesta noite? Deus. Amém? O nosso Deus, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. E o dever supremo daquele que é adorador, o dever supremo daquele que foi feito criatura, foi feito à imagem e semelhança de Deus, é atribuir dignidade àquele em quem vivemos, àquele em que nos movemos, àquele em que nos é dada toda a existência. E esse alguém é Deus.
João capítulo 4, como eu citei, Jesus disse que vem a hora e já chegou, em que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos estar atentos a isto. O texto que nós lemos aqui, que fala da história de Abraão, com o sacrifício de seu filho, nos dá uma direção de alguém que adora em espírito e em verdade. Porque Abraão, na realidade, ele não contesta, ele vai fazer aquilo que Deus manda, ele vai fazer aquilo que Deus havia determinado, e isto é uma essência de um grande adorador. A verdadeira adoração vai nos custar algo, e nós precisamos entender isso. Vai nos custar obediência, vai nos custar renúncia, e vai nos custar fé. O verdadeiro adorador, ele caminha por esse viés, ele caminha por essas veredas. Então, em primeiro lugar, aqui eu aprendo com Abraão de que a verdadeira adoração custa obediência do adorador. Observe que Abraão foi obediente. Versículo 2, Deus disse: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante nós olharmos e vermos aqui que Abraão estava diante de um grande pedido, um pedido de Deus. Deus dizia: olha, me dá o teu filho, oferece esse filho em holocausto para mim. Abraão podia muito bem ter decidido: não, eu não vou dar meu filho, ele é meu, eu não tenho obrigação de dar, eu não quero fazer isso. Ali na realidade foi algo muito complicado e difícil para Abraão, foi um desafio, podemos dizer assim, para ele, porque Deus havia pedido alguém a quem ele amava muito, ele estava pedindo Isaque, o seu filho. E quem era Isaque? O filho da velhice de Abraão. Deus havia prometido um filho na sua velhice, e diga-se de passagem, a sua esposa Sara era estéril. Então o que Deus fez na vida de Abraão e Sara foi um milagre. Interessante isso. Mas agora Deus estava querendo um milagre de volta. Eu quero teu filho, eu quero aquele que você ama, eu quero o milagre de volta. E com certeza, no mais profundo do coração de Abraão, houve uma relutância. O texto não fala, mas qual pai não iria relutar em dar seu filho? O único que não relutou em dar seu filho foi Deus. Amém? Quando deu Jesus para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E quando nós olhamos e vemos, e até podemos conjecturar essa relutância de Abraão aqui no texto, ele não fala, o texto não diz, mas com certeza o coração humano é assim, ele sofreu, ele ficou triste, e isso também pode acontecer conosco, isso é algo que pode ocorrer conosco, nós relutamos, e às vezes não queremos atender ao pedido de Deus, não queremos obedecer aquilo que Deus está querendo e mandando que nós venhamos a fazer. Isso é reluto dos nossos corações. Deus, na realidade, ele diz: olha, não faça isso, não faça aquilo, mas muitas vezes nós fazemos aquilo que Deus não está determinando, que Deus não está mandando, e consequências drásticas vêm às nossas vidas. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, quando Deus disse para Adão e Eva que: olha, vocês podem comer de todo o fruto que está no jardim, mas daquele fruto que está no meio do jardim, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. É interessante que quando a serpente chega para Eva e diz: não, não é assim, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, como ele é, como Deus é. Aí criou-se no coração de Eva uma grande relutância, de obedecer ou não obedecer a Deus, de fazer ou não aquilo que Deus estava mandando fazer. Mas quando eu olho para Abraão, eu vejo aqui um modelo de uma grande obediência, porque é muito interessante, versículo 3, leia comigo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. É uma grande obediência, Deus havia pedido o seu filho, e ele não disse nada, ele não relutou, ele simplesmente levantou, de madrugada, como Deus havia dito, e saiu para fazer o holocausto, para sacrificar o seu filho, como Deus havia pedido. Uma grande obediência de Abraão.
E ao ver isso, ao perceber essa grande obediência dele, isso me lembra Jesus. Quando nós olhamos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz lá o texto que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando foi traçado o plano para a salvação de toda a humanidade, com certeza Jesus simplesmente se levantou e veio. Se fez homem, cumprindo todos os desígnios de Deus, fazendo tudo quanto Deus havia determinado, porque Jesus sabia o quanto seria para ele, o quanto custaria para ele aquele sacrifício da cruz. Jesus sabia que seria doloroso. Jesus sabia que iria estar afastado de Deus por alguns momentos, por causa do pecado da humanidade. É tanto que lá, quando ele ora, lá no Getsêmani, ele diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Quando ele está crucificado, ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Então, nós percebemos que não foi fácil para Jesus, mas ele foi obediente, como diz Filipenses 2,5, até a morte, e morte de cruz. Então, a obediência, na realidade, ela é a ênfase do adorador. Aqueles que querem ser adoradores, aqueles que são sim verdadeiros adoradores, eles são obedientes, eles buscam obedecer a Deus. Abraão foi obediente a uma grande adoração, ele não contestou, e de forma nenhuma ele relutou e dizendo: não vou, não. Ele pode até ter arrazoado no seu coração, mas ele obedeceu e foi sacrificar o seu filho. A obediência de Abraão foi uma grande adoração. Olha o versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Que lugar? O lugar que ele iria sacrificar o seu filho, o lugar que ele iria fazer o que Deus havia mandado. Já se passavam 3 dias, e ele vê esse lugar longe. Nada havia mudado, o sacrifício do seu filho se concretizava a cada instante, a cada minuto. Uma obediência irrestrita, inquestionável, estava no coração de Abraão. Era um verdadeiro adorador, ele adorava a Deus. Quando nós vamos olhar lá em Gênesis capítulo 12, nós podemos perceber que essa obediência de Abraão já se desenrolava em todo o contexto. Deus disse para ele: Abraão, sai da tua parentela, sai da terra que tu mora e vai para um lugar que eu vou te mostrar, um lugar que eu vou determinar para você, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E ele não ficou preocupado em se daria certo e se realmente era desse jeito mesmo. Ele simplesmente fez o que Deus havia mandado, porque Abraão era um adorador obediente, inquestionável, irrestrita e inquestionável era essa obediência de Abraão. Era assim que ele adorava. Abraão, ele conhecia a voz de Deus em todas as situações e obedecia. Era a adoração dele, obedecer, fazendo o que Deus estava mandando. E sabe, irmãos, às vezes nós precisamos olhar para nós e perguntar: e nós? Como nós temos adorado a esse Deus tão grande? Muitas vezes nós dizemos: eu sou servo, eu sou cristão, mas não queremos muitas vezes obedecer aquilo que Deus está dizendo que nós devemos obedecer. Será que nós, com toda a força dos nossos corações, estamos lutando contra o pecado do desânimo, contra o pecado do comodismo, contra o pecado dos pensamentos, dos olhos, da sensualidade, dos desejos? Será que nós estamos lutando contra tudo isso? Será que nós somos obedientes a Deus a ponto de adorarmos Ele dentro de nossa obediência? Nós precisamos perguntar isso para nós: que tipo de adorador eu sou? Porque a minha adoração, a tua adoração, ela não se restringe apenas aqui nesse momento em que nós estamos juntos. Ela se restringe no nosso caminhar todos os dias. E é por isso que nós precisamos perguntar para nós: estamos sim adorando a Deus como deveríamos? Será que nós estamos adorando a Deus no momento de amar uns aos outros? Porque a palavra dele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós precisamos olhar: e será que eu estou amando sim o meu semelhante, como Deus disse, como Deus manda, como Deus tem determinado? Será que eu estou adorando ao meu irmão?
Será que eu já me sentei com ele e pedi perdão, ou perdoei a ele por alguma causa dele contra mim? Porque eu digo para você, o inimigo, ele não está satisfeito, e ele tenta desesperadamente separar-nos uns dos outros. Ele tenta quebrar a nossa comunhão, ele tenta rachar no meio o amor de Deus que está intrínseco nos nossos corações, porque ele sabe que o povo de Deus unido é um povo forte. Mas sabe quando é que nós vamos conseguir isso? Quando nós obedecermos a Deus, quando nós fazemos a vontade dele. Ele disse para Abraão: me dá o teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, e me oferece em holocausto. Abraão se levantou e levou o seu filho. Uma obediência sem questionar, isso é adoração. Nós precisamos, irmãos, sermos esses adoradores que, sem questionar, vamos obedecer aquilo que Deus tem mandado, aquilo que Deus tem determinado. Nós estamos vivendo um momento na igreja em que muitos estão de braços cruzados, em que muitos não querem fazer, em que muitos acham que o trabalho é dos outros e não seu. A igreja do Senhor, ela é conduzida pelas nossas atitudes corretas, pela nossa obediência diante de Deus. Quando nós obedecemos aquilo que Deus tem determinado, nós somos verdadeiros adoradores. Amém? Uma segunda coisa que eu vejo aqui em Abraão é que a verdadeira adoração custa a renúncia do adorador. O adorador, ele precisa ser obediente, mas ele também precisa renunciar. Observe que no versículo 2 Deus disse: toma o teu filho, teu único filho, e oferece ele em holocausto para mim. Então Abraão pegou a sua oferta. Quem era o ofertante? Era Abraão. Quem era a oferta? Era Isaque. Olha o versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Versículo 6. A oferta e a adoração caminham juntos. Não há possibilidade nenhuma de eu querer ofertar a Deus se eu não sou um adorador, porque Deus não vai receber a minha oferta, Ele não vai se agradar da minha oferta. Ambos andam juntos, baseado na renúncia. Tanto o adorador como a oferta andam juntos, caminham juntos, e isso é algo de uma entrega total, de se entregar a Deus de uma forma completa, de uma forma geral. Versículo 9 até o versículo 10. Chegaram a um lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar e em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Observe aqui que Abraão, ele já havia decidido a fazer o sacrifício, porque era a oferta que ele estava dando para Deus. Ele estava renunciando aquilo que de melhor era para ele, o seu filho. Ele estava desistindo do seu amor primeiro, porque ele amava Isaque, seu filho, aquele que Deus havia prometido. Então, na realidade, ele estava renunciando. Adorar tem tudo a ver com sacrifício. Se nós realmente somos adoradores de Deus, nós precisamos fazer sacrifícios, não como os sacrifícios feitos lá no Antigo Testamento, como imolar animais, tal, não esse tipo de coisa, mas coisas que nós amamos, que nós gostamos, às vezes é preciso abrir mão delas, porque somente algo que nos custe um grande valor e venha a ser oferecido a Deus em renúncia, agrada o coração de Deus, porque na realidade, Isaque custava muito para Abraão. Era o filho que ele amava, era o filho em que ele tinha uma estima muito grande, e às vezes, quando nós abrimos mãos disso, pode tornar uma adoração agradável a Deus. Então aqui nós aprendemos com Abraão, que a nossa oferta a Deus, ela precisa ser sacrificial.
Sempre precisa ser algo ser alguma coisa que nos custe algo. Então, o que nós temos ofertado a Deus? O que nós temos dado a Ele em sacrifício ou em renúncia? Será que nós temos dado a Deus o nosso tempo? Porque o mundo, ele pede o nosso tempo. O mundo, ele exige o nosso tempo. O mundo, ele quer que a gente doe a Ele todo o nosso tempo, de forma completa e irrestrita. Mas para Deus, nós temos dado o nosso tempo, nós temos investido na causa de Deus, nós temos abraçado a pregação do Evangelho, nós temos contribuído para o grande crescimento do reino de Deus. Nós precisamos perguntar isso, porque na realidade nós fazemos todas essas coisas por sacrifício, porque nós trabalhamos, nós temos nosso lar, nós temos nossa família, nós temos nossos filhos, e isso toma muito tempo nosso. Então, onde eu vou encontrar tempo? Eu preciso sacrificar algumas coisas para ter tempo. Mas sabe o que é que muitas vezes nós fazemos? Não, hoje eu não posso fazer isso, porque eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho aquilo outro, e a gente se enche de coisas, e Deus fica para quando der tempo, para quando der certo. Mas quando eu olho para Abraão, Abraão abriu mão do seu filho, o seu melhor, aquele em que ele poderia e dava qualquer coisa, porque ele amava o seu filho. Em Lucas capítulo 21 nós temos um exemplo clássico daquela viúva pobre, que ela tinha apenas 2 pequenas moedas. Ela pegou todo o seu sustento em renúncia e deu para o Senhor. Enquanto os ricos davam grandes somas daquilo que sobrava, como disse Jesus, ela deu o seu único sustento, 2 pequenas moedas. Ela abriu mão do melhor que ela tinha. E aqui eu não quero dizer para você que Deus vai ficar muito feliz se você vender suas propriedades, você vender seu carro, sua casa, você acabar com tudo que você tem para colocar na igreja, na causa de Deus. Não, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada, Deus não quer ver você passar por privações, nudez, fome, nada disso. Deus não quer isso. O que Deus quer é que Ele seja a prioridade no seu coração. Quando nós renunciamos, quando nós deixamos as coisas que nós temos em segundo plano para servir a Deus, Deus é o primeiro em nossa vida. Ele quer todo o nosso ser, Ele quer que nós o coloquemos em nosso coração, que Ele seja o primeiro, que Ele seja a primícia de nossas vidas. Quando nós temos Deus como a base, como a prioridade de nossas vidas, nós somos verdadeiros adoradores. Amém? Nós somos adoradores. Deus nos quer por completo, e isso é adorar. Ele quer todo o nosso ser. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus nos diz assim, nos ensina assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Olha o que é que ele está dizendo: de toda a tua alma, ame a Deus. De toda a tua força, abrace esse amor de Deus. De todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto, ame a esse Deus. Mas nós só vamos fazer isso se nós formos renunciar a muitas coisas. E uma das coisas primeiras que nós precisamos renunciar é o nosso eu, porque muitas vezes eu sou primeiro, eu quero para mim, sou eu, não. Eu preciso renunciar a tudo isso, a todas essas coisas, para que eu possa ser um adorador em espírito e em verdade. Deus quer isso. Aliás, Jesus disse: Pai, procura adoradores que eu adore em espírito e em verdade. E já veio a hora e já chegou. Então, irmãos, nós precisamos olhar e pensar. Às vezes a nossa adoração está falha. Às vezes nós estamos aqui todos os domingos, mas não renunciamos às coisas do mundo, mas não queremos obedecer a Deus, não queremos fazer as suas vontades. Muitas vezes a vontade que eu quero fazer é a minha. Isso não é adorar, não é. Adoração é algo mais profundo, é algo mais substancial. Adoração é, na verdade, a gente dá todo o nosso ser a Deus. Deus não quer o teu dinheiro, não, Deus não quer isso.
Deus quer o seu ser, porque na hora que eu me disponho a ser um adorador, sabe o que é que eu estou dizendo para Deus? Que Ele é o primeiro em minha vida. Amém? Nós precisamos ter essa direção. Então, em terceiro lugar, com Abraão nós aprendemos que a verdadeira adoração custa a fé incondicional do adorador. Observe que o adorador, ele precisa ser obediente, mas ele também precisa renunciar, como Abraão renunciou ao seu filho, por amor a Deus. Mas em terceiro lugar, precisa ter uma fé incondicional. O adorador, por ter uma fé incondicional, ele precisa crer na grandeza da sua oferta. Olha o versículo 9. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Ele precisa crer na grandeza da sua oferta. Quem era Isaque? Era grande para Abraão, era alguém que ele amava, era alguém que provavelmente no seu coração ele não estava disposto a perder, mas a fé dele foi tão incondicional que ele acreditou na grandeza da sua oferta. Eu vou ofertar, porque é Deus que está me pedindo, é Deus que quer, e eu preciso crer que se Ele pediu, eu preciso dar a Ele um alto preço, eu preciso dar para Deus algo que me custe muito. Às vezes nós não temos essa ideia quando nós ofertamos a Deus. Às vezes, maioria das vezes, nós fazemos todas as coisas primeiro e depois nós tiramos a oferta do Senhor. A oferta do Senhor precisa ser de primícia, precisa ser as primeiras coisas que eu vou separar para Ele. Abraão, ele acreditou na grandeza da sua oferta. Mas em segundo lugar, para ter uma fé incondicional, o adorador, ele precisa acreditar na aceitação da sua oferta. Observe, versículo 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão aqui, ele estava aqui crendo que Deus iria aceitar a sua oferta. Se Deus pediu, então Deus quer. Se Deus disse que eu devo ofertar, então Deus quer a minha oferta, então eu preciso acreditar na aceitação dela. Mas para que Deus aceite a minha oferta, eu preciso ter fé que Ele vai aceitar essa oferta. Então isso estava no coração de Abraão, ele acreditava nisso. Mas também, por ter uma fé incondicional, ele acreditava no retorno da sua obediência, ou seja, Deus iria fazer algo que ele não sabia o que era. Ele não ia saber, ele não sabia de forma nenhuma o que iria acontecer, mas ele estava ali numa fé incondicional como adorador. E como nós sabemos disso? Quando nós vemos o versículo 11, 12 e 13. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O que é que nós vemos aqui? A providência de Deus. Amém? Nós vemos aqui que, em função da obediência de Abraão, em função da renúncia de Abraão, em função da fé de Abraão, Deus supriu o altar do holocausto. De onde aquele carneiro apareceu? Providência de Deus. E é algo interessante, porque alguns textos atrás, alguns versículos atrás, o próprio Isaque pergunta a ele: pai, já tem fogo, pai, já tem a lenha, mas cadê o carneiro para o holocausto? O que ele responde para o filho? Deus proverá. Pela fé, ele já sabia que iria ter uma providência de Deus. Mesmo que Deus tivesse aceitado o seu filho como sacrifício, mas ele sabia no seu coração que pela fé Deus iria fazer algo que fugia ao conhecimento dele. Talvez ele possa ter pensado: mesmo que eu imole o meu filho, mesmo que eu mate o meu filho, Deus pode ressuscitá-lo. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas. Então essa fé estava muito firme, muito alicerçada no coração de Abraão, estava muito enraizada nele.
Ele era um obediente, ele era um adorador na obediência, porque ele sabia que precisava obedecer a Deus. Ele era um adorador porque ele foi alguém que se desfez daquilo que ele mais amava. Ele renunciou à sua prole, ao seu filho, por amor a Deus. E em terceiro lugar, como um grande adorador, ele teve fé. Mesmo que eu imole o meu filho, mas Deus vai fazer algo que eu não tenho conhecimento. Então, amados, isso precisa ser a nossa razão de existir. Eu preciso crer que as coisas vão acontecer porque é Deus que vai fazer. Eu preciso acreditar nisso. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós estamos caminhando, se nós somos uma igreja do Senhor, se nós somos um povo de Deus, nós precisamos acreditar nele, de que ele vai fazer o impossível, ele vai mover céus e terra, para que nós possamos chegar ao nosso destino. E onde é o nosso destino? No lar celeste. Amém? Eu preciso crer que o Deus que eu sirvo, ele é um Deus que toma conta de todas as coisas, de minha vida, de sua vida. Eu preciso acreditar que mesmo em meio à situação mais complicada que eu possa estar passando, que eu possa estar vivendo, que eu possa estar enrolada com ela, por maior que ela seja, eu não vejo solução, eu não vejo direção, mas eu tenho um Deus que tudo pode, que tudo vai fazer. E sendo assim, eu vou viver por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Sim, nós precisamos esperar nele, em Deus, porque nós não somos as pessoas que têm conhecimento de tudo, não, de forma nenhuma, mas em Deus, eu preciso acreditar que toda situação, no dia de amanhã, vai ser melhor que o dia de hoje. Eu preciso esperar tudo nele, acreditar que somente ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu preciso acreditar que não é o meu trabalho, eu preciso acreditar que não é a namorada, não é o namorado, não é o esposo, não é a esposa, não é os filhos, não são objetos. Eu preciso acreditar que é Deus, que Ele é quem é o Senhor de tudo, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, o Senhor da igreja, aquele merecedor de honra e glória, e eu preciso adorá-lo com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Amém? A convicção de fatos que se não veem. Eu acredito nas coisas que eu espero, mas eu sou convicto daquilo que eu não vejo. Eu não vi acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Isso é exercício de fé. Abraão não viu o seu filho ser livre do holocausto, mas ele foi convicto que alguma coisa iria acontecer. Ele não sabia o que era, mas ele acreditava que alguma coisa iria acontecer. E como nós sabemos, aconteceu. Então, um verdadeiro adorador, ele obedece, ele renuncia, ele tem fé. Se nós temos essas três qualidades, nós somos excelentes adoradores. Nós somos os adoradores que Deus procura. Nós somos os adoradores em espírito e em verdade, que Deus tem falado através da sua palavra. Quando nós agimos assim, nós vemos as providências de Deus em nossas vidas. Nós percebemos, nós sentimos Deus agindo no nosso meio. Nós somos homens e mulheres e jovens mais felizes. Deus vê além das nossas palavras. Deus vê além do que nós falamos, do que nós cantamos, do que nós dizemos. Deus vê a postura dos nossos corações. Então, se você é um adorador, adore a Deus com o seu coração. Adore a Deus com a sua verdade. Abraão, ele amava, ele adorava a Deus mais do que o seu próprio filho. E Deus viu isso. É tanto que o anjo diz: não faça mal ao jovem, não faça mal, porque agora eu sei o quanto você me ama, porque você não negou o seu filho para mim. E nós não podemos negar nada para Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança para nós refletirmos a sua glória. Lá no Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Nós somos parte dessa criação.
e nós precisamos anunciar essa glória. Então, podemos fazer uma pergunta a nós, podemos fazer: que tipo de vida, que tipo de adoração nós temos diante de Deus? Qual o nosso propósito? Qual o nosso foco como adorador? Será que nós estamos agindo como Deus quer que nós venhamos a agir? Será que nós estamos tomando a postura certa de adorador? Será que eu estou dentro do contexto da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus, para ser o adorador que Ele tem me ensinado? Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Então, irmão, que nós sejamos esses adoradores, que a gente obedeça, que a gente renuncie e que a gente tenha fé. Amém? E para encerrar essa mensagem, eu convido você a abrir no livro de Isaías, capítulo 6, só para a gente fazer uma leitura de um texto bem rápido e encerrarmos a mensagem. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Amados, nós servimos um Deus que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Não existe um ser nesse mundo que possa ser maior do que a glória de Deus, não existe. E nós como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós precisamos ter essa compreensão nos nossos corações. Nós precisamos adorá-lo em espírito, em verdade, e sempre estar clamando que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que cuida de nós nos momentos difíceis, é aquele que um dia deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos livrar da morte eterna. Ele é santo Senhor, por isso nós precisamos ser adoradores que vai adorar esse Deus com toda a verdade dos nossos corações, em obediência, em renúncia e em fé. Amém? Que a gente possa pensar nisso, que a gente possa nos sintonizarmos e olharmos o quanto nós precisamos, como igreja, ser adoradores de verdade. Às vezes nós adoramos, achamos que estamos adorando e não estamos adorando. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo certo e não estamos fazendo certo. Olhemos para a adoração que nós estamos rendendo a Deus, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça dEle venha sobre nós e nos ajude a cada instante a agirmos como Ele quer que nós venhamos a agir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé.